assisti o especial de comédia Drop Dead Ears do comediante Bill Burr, que foi lançado pela Hulu, mas está disponível lá na plataforma da Disney Plus. Um salve pro meu amigo Leon, que me passou o login para eu assistir na conta dele. O Bill Burr é um dos principais comediantes de stand-up dos Estados Unidos e do mundo. Já fez aparições em filmes, em séries como Breaking Bad, Mandalorian. E ele é um dos grandes ícones da comédia stand-up atual. Eu já assisti todos os especiais que ele lançou na carreira. Eu acompanho ele há mais de 10 anos. Era uma referência quando eu comecei no stand-up. Então eu resolvi fazer um vídeo para falar não só do especial Drop Dead Ears, mas também da carreira dele como um todo. O Bill Burr ele cresceu na cidade de Boston, que é a capital do estado de Massachusetts. E ali tinha uma grande cena de comédia se formando. A cena de comédia de stand-up já era bem desenvolvida nas grandes capitais. E ali naquela cena ele andava com uma turma de comediantes que era muito foda. Como por exemplo, Patrice O'Neal, Nick DiPaolo. Desde sempre o Bill Burr ele foi muito técnico na forma de escrever piadas de stand-up. Eu lembro quando eu ia pra faculdade escutando um especial de comédia que na verdade era só em áudio. Eu fui até pesquisar o nome, era de 2003, chama Emotionally Unavailable. Eu me identificava com essa característica do Bill Burr, que era ter um texto milimetricamente calculado. Cada frase, cada vírgula, ele ensaiava e fazia certinho. Em cada show a entrega era bem parecida, o que mostra não só um capricho do comediante com o texto, mas também uma certa insegurança, né? Tipo assim, eu preciso me esforçar mais para conseguir ser engraçado como os outros. Mas mesmo assim o Bill Burr sempre trouxe, não só ele, como todos esses amigos que andavam junto nessa cena de Boston, eles traziam um estilo de comédia bem provocativo. Essa galera, eles tinham esse costume de se opor a tudo aquilo que fosse considerado mainstream. Por exemplo, no começo da carreira o Bill Burr tinha uma piada que eu lembro que era zoando as gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen, que eram bem famosas nos filmes e nas séries, e dizia que elas tiravam aquelas fotos apoiadas uma na outra porque elas não comiam direito. Mas ao mesmo tempo que o Bill Burr era muito bom tecnicamente, no sentido de desenvolver uma premissa, colocar uma punchline, um acting que era bem moderado, preciso, bem pontual, ele também começou a entrar numa onda meio sexista. Frequentemente as piadas deles tinham como alvo as mulheres ou o movimento feminista, e ele ficava reforçando essa ideia de que homens e mulheres não são compatíveis e não conseguem conviver pacificamente, que sempre vai existir essa guerra de sexos, que é uma premissa que tem sido defendida até hoje pelo comediante Jim Jeffries, aliás, mas isso é um tema para um outro vídeo. A questão é que o Bill Burr, ele estava mergulhado nessa cultura de vários comediantes que era uma cultura misógina. Tem uma entrevista do Patrice O'Neal, aliás, acho que era em 2011, no podcast WTF, do Marc Maron, em que o Patrice O'Neal ele se descreve como um misógino. Ele abertamente usa essa palavra, I'm a misogynist. Parte da comédia desses caras rondavam por essa ideia de que os homens eles se divertem com pouco e as mulheres são as mal-humoradas que vêm estragar o rolê. Então eles criavam meio que essa machosfera em que a mulher era a que vinha ser a estraga-prazeres. Para citar um exemplo clássico, tem uma piada do Bill Burr no especial You People Are All The Same. Na época que ele tava gravando Breaking Bad, ainda tava com aquele visual de barbinha ruiva e uma calvície começando. E aí ele defende a premissa de que existem sim motivos para você bater numa mulher. Ele diz, não, você não deveria bater, porque senão você vai preso, mas existem sim motivos. E aí uma mulher da plateia se sentiu mal com essa premissa, protestou e ele falou, aí ó, outro motivo. E aí a galera, lacrou. E aí o adolescente ficava, olha, ele deu patada na moça que tentou atrapalhar o show. Isso aconteceu também no especial de comédia do Patrice O'Neal. Uma mulher protestava quando ele entrava nessas premissas mais machistas, e aí eles davam patada na mulher da plateia pra dizer, tá vendo o que eu quis dizer? Mas hoje eu percebo como esse material envelheceu mal. Uma vez eu fui tentar mostrar um especial de comédia pra minha mulher do Bill Burr, o especial de comédia Paper Tiger de 2019, que eu gostava muito. Foi o último especial dele que eu achei muito foda, eu assisti umas 3 vezes, eu dava muita risada. Mas em certos momentos ficou nítido pra mim o desconforto da minha mulher, principalmente quando ele entrava nesses assuntos de querer desmerecer o movimento feminista de alguma forma, sabe? Eu sentia prazer de ficar falando mal do feminismo. Então eu, como uma pessoa que foi fã do Bill Burr durante muito tempo, fiquei nessa dúvida. Será que ele vai ficar parado no tempo? Será que vai acontecer com ele que nem aconteceu com o Joe Rogan e ele vai começar a apoiar o Donald Trump abertamente, se tornar um tiozão reaça, que não tem mais nada pra acrescentar? Porque querendo ou não, boa parte do material do Bill Burr
é apropriado por essa machosfera da internet. Tipo assim, não importa se foi a intenção dele ou não, mas a realidade é que o Bill Burr, ele é o comediante favorito de muito Red Pill. Então eu acho que até por isso que eu tava procrastinando pra assistir esse especial de 2025, porque eu não queria ver mais uma das minhas referências com esse triste fim, sabe? Mas eu assisti e eu não me senti decepcionado nesse ponto. Claro, ainda tem um pouco do conservadorismo ali presente, mas a grande maioria desse show é ele falando sobre a relação pessoal dele com a família, com a mulher dele, com o filho, com a filha. E ele focou num tipo de temática que eu achei muito interessante, que é a tristeza masculina. Como os homens na sociedade, por essa pressão da masculinidade, da machosfera, eles não se sentem no direito de se dizer: ah, eu tô me sentindo triste. Nesse show ele fala, o homem geralmente ou tá bem ou tá puto. Até que ele mesmo, o Bill Burr, começou a sentir uma depressão. Isso depois de ele ser um comediante milionário, consolidado, famoso no mundo inteiro. Ele diz que alguns traumas do passado, da maneira como ele foi criado e da conturbada relação do pai dele, que sempre foi uma temática de piadas pra ele, como isso foi atormentando ele até ele começar a se sentir depressivo. Aliás, esse é um tema que ele trata bastante na série de animação que ele lançou na Netflix, F is for Family, que eu assisti com a minha mulher e minha mulher adorou. Ela claramente se identificou muito mais com a animação do Bill Burr falando sobre a infância dele nos anos 70 do que com o stand-up dele. Mas o Bill Burr, ele representava pra mim, eu acho que alguém que não levava desaforo pra casa, sabe? Ele tinha uma persona irritada, explosiva, ele ficava tirando sarro das coisas que geral gostava, dos ícones da cultura popular. Por exemplo, quando o Steve Jobs, o criador da Apple, morreu, tava os Estados Unidos em luto e o Bill Burr simplesmente tocou foda-se. Ele foi lá no talk show do Conan O'Brien e fez uma premissa dizendo: por que vocês estão louvando esse cara? Esse cara só mandava o engenheiro fazer as coisas pra ele e ficava levando o crédito depois. Ele fica se comparando a John Lennon e Jesus, sendo que o John Lennon nunca mandou crianças em trabalho escravo ficar imprimindo o álbum dele. Então é nesses momentos que a qualidade do Bill Burr ser essa pessoa do contra aparece. Ele tenta achar um ponto que vai incomodar a grande maioria das pessoas no ambiente, e depois que ele encontra esse ponto que todo mundo discorda, ele tenta argumentar a favor dele, até tentar convencer as pessoas do ponto dele com argumentos engraçados. Até você terminar a premissa pensando: rapaz, você falando desse jeito até que faz sentido. Aliás, as aparições do Bill Burr no Conan foram um grande impulsionador da carreira dele. O Conan era um tipo de apresentador que permitia com que esse tipo de comédia aflorasse, coisa que talvez não aconteceria em TV aberta, mas como era um canal de TV a cabo, ele conseguia dar espaço para os comediantes ter um espaço mais independente. Foi numa dessas ocasiões que o Bill Burr fez uma crítica a Oprah Winfrey, acusando ela de sensacionalismo barato no caso de um antidoping que rolou com um ciclista famoso chamado Lance Armstrong. E o Bill Burr simplesmente fez o Conan chorar de dar risada com o ponto de vista inusitado que ele colocou na situação e provocativo e crítico em relação a Oprah. Eu fui até pesquisar esse clipe para ver quantas visualizações isso tá, e atualmente está chegando a quase 20 milhões de visualizações. Chegou no ponto do próprio ciclista Lance Armstrong entrevistar o Bill Burr no podcast e agradecer a ele por se posicionar do lado dele no momento que tava todo mundo criticando. Então o Bill Burr, eu acho que ele ainda serve de referência nesse sentido de quando tá toda a manada indo para um lado, ele tenta... Peraí. Vamos ver qual que é o contraponto disso. Ele tenta achar o ponto negativo naquilo que tá todo mundo gostando e o ponto positivo naquilo que tá todo mundo odiando, sabe? Por isso que é até difícil classificar o Bill Burr, porque ele realmente é uma figura complexa. Ele é um cara muito discordável, como ele mesmo diz nesse especial de 2025. Tem uma entrevista que o Bill Burr fala da apuração de votos que estava tendo na eleição entre o Donald Trump e a Hillary Clinton. E ele falava que ele sempre torcia contra quem estava ganhando. Até hoje o Bill Burr ele se coloca nesse lugar de eu quero fazer um show que incomode tanto os progressistas quanto os conservadores. Claro, às vezes ele ainda soa conservador quando ele vai falar, por exemplo, não pode chamar gordo de gordo. Esses momentos em que aflora um pouquinho o lado tio reaça é o que ele soa mais superficial. Mas ele se destaca muito quando ele vai para o material mais introspectivo, falando sobre sentimentos, falando sobre família, até quando ele escolhe bater nos opressores. Por exemplo, nesse show de 2025 ele fez uma premissa muito contundente contra a Ku Klux Klan. Ele reforça nesse show a ideia de que a Ku Klux Klan é um movimento terrorista e que deveria ser criminalizado, e que é muito estranho que isso não seja discutido abertamente. Isso parece óbvio, mas eu nunca tinha ouvido um comediante de stand-up falando sobre isso, e eu sempre pensei sobre isso. O Bill Burr, além disso, se mostra bastante sóbrio, consciente e maduro nesse show,
quando ele diz que a cultura das armas que existe nos Estados Unidos existe exatamente porque os brancos roubaram a terra dos nativos, escravizaram os africanos e agora precisam das armas para fazer com que os oprimidos não se revoltem, porque essa revolta seria totalmente justa. Então ele mostra que ele sabe que a cultura das armas não é por causa de liberdade de ação, liberdade de escolha, é para a proteção da propriedade. Ele tem noção que a Ku Klux Klan só não foi perseguida ainda porque ela não persegue os brancos, porque se isso acontecesse eles não iriam durar nada. Então o Bill Burr, eu acho que parte da persona dele é exatamente esse cidadão que simplesmente tem zero confiança no sistema. Ele é um cara que entende como o capitalismo funciona e não fica tentando defender o capitalismo. Ele só aceita como é, mas tem noção que isso não é justo com a maioria da população. E parece que depois de ter viajado o mundo inteiro e conhecido realidades muito diferentes, o Bill Burr entendeu que não existe esquerda radical nos Estados Unidos. Então, até os democratas, eles são direita hipócrita, porque eles vão tentar se colocar como moralmente superiores aos republicanos conservadores, mas eles vão se empenhar nas mesmas guerras, jogar bomba nos mesmos países. Muitas vezes as pessoas que se dizem progressistas estão apoiando os democratas, sendo que os democratas agem de forma imperialista em relação aos outros países, assim como os republicanos, às vezes até pior. Então por isso que o Bill Burr também sempre tirou sarro dos liberals, que é esse progressismo nos padrões da Rede Globo aqui no Brasil, sabe? Esse é o progressismo de Hollywood. Então o Bill Burr, ele sempre foi amado também pela direita por ser esse cara que bate na cultura woke. Mas eu leio, na verdade, essa posição do Bill Burr como uma afirmação de que para você ser coerente, você precisa ser de esquerda radical. Porque só a esquerda radical é capaz de bater de frente com esse sistema e não só ficar passando de mão governo na mão desses bilionários pedófilos. Provavelmente o melhor especial de comédia do Bill Burr até hoje é o de 2014, chamado I'm Sorry You Feel That Way, o especial preto e branco, e tem piadas muito boas sobre religião, mas o destaque vai para uma storytelling que ele faz do homem que se jogou de helicóptero. Aquele storytelling é um dos melhores que eu já vi na história da comédia, assim. Eu já vi tantas vezes que eu lembro de ficar assistindo na internet canais de pessoas fazendo react a esse storytelling. Ele conta a história real de um cara que tentou cometer suicídio se jogando de um helicóptero em Orange County, na Califórnia, mas o cara acabou sobrevivendo porque ele caiu no mar. A questão é que depois de contar essa história de forma resumida, o Bill Burr, ele conta de novo a mesma história, só que dessa vez do ponto de vista do piloto de helicóptero. E ele faz a gente começar a sentir uma empatia por essa pessoa que estava vendo aquela cena acontecer. Mas depois ele conta a mesma história uma terceira vez, só que dessa vez do ponto de vista do homem que estava cometendo suicídio. Ele revelou que ele tinha uma doença degenerativa, que não tinha cura, que ele sentia dores todos os dias. O Bill Burr, ele faz a gente sentir empatia pela história do cara que antes a gente só via como o cara que tentou se matar. Mas o acting que o Bill Burr faz, assim, a cena que ele monta do cara planejando ir lá, se jogando do helicóptero e no final das contas sobrevivendo e ficando muito mais puto, transforma esse momento dramático em algo engraçado. Eu lembro de ver vários canal gringo reagindo a esse storytelling, assim, era uma coisa que eu vi mais de 20 canais reagindo a isso. Esse último especial que tá na Disney Plus não está entre os piores do Bill Burr. Ele começa o show fazendo algumas piadas de comentário social, por exemplo, ele faz uma excelente piada sobre o genocídio em Gaza, criticando a ideia de que os palestinos estão usando bebês como escudo humano, mas a grande maioria do show é sobre a vida pessoal dele. Acho que agora que o Bill Burr é um comediante rico, estabelecido, ele tem tempo e possibilidade de ficar em casa com a família e se focar em ser um marido melhor, um pai melhor. Ele diz que a relação dele com a mulher dele tá melhor agora do que já foi em qualquer outro momento. Ele foi se tornando uma pessoa mais fácil de conviver, uma pessoa mais concordável. Um dos temas principais do Bill Burr era a relação difícil dele com o pai dele, porque o pai dele era muito opressivo, ele sentia medo do pai dele, não se sentia com a possibilidade de se abrir, de se deixar vulnerável pro próprio pai. É por isso que, inclusive, ele tinha aquele temperamento explosivo, que ficou bem marcado no especial Let It Go. Naquele especial ele realmente tá parecendo a raiva do Divertidamente, sabe? Ele fica até vermelho de tanto que ele tá com raiva no palco. Já no especial de 2025, o Bill Burr é outra pessoa. Ele ainda tem o estilo provocador, mas ele parece que tá olhando muito mais pra dentro, sabe? Muito mais introspectivo, analisando e reavaliando os próprios sentimentos, traumas que ele carregou por anos, que é exatamente o que esses jovens Red Pill de internet deviam fazer, né? Ao invés de ficar criticando o movimento feminista, tentar entender a tristeza do homem. Como essa ideia de que você tem que ser duro, macho, que homem não pode chorar, pode te levar a ter depressão. Isso é parte do que faz muitos homens, quando chega ali na casa dos 60 anos, simplesmente cair morto, ou drop dead, como diz o nome do especial. Eu vou ficar por aqui, espero que você tenha gostado deste
tipo de conteúdo, saiba que esse tipo de conteúdo não é lucrativo de se fazer, mas eu só faço por causa do apoio dos meus seguidores. Eu queria mandar um salve pra galera que mandou uma contribuição na chave Pix do canal nos últimos dias. Um salve para Rômulo Nascimento, Josiana Ramalho, Júlia Martins, Anália Freitas, Súria Seixas, Wesley Santos, Alex Souza, Pedro Guilherme, Hernani Lima, Alexandre Luiz e William Arboleia. Se você gosta dos vídeos desse canal, considere contribuir na chave Pix. Se você não puder contribuir financeiramente, o seu like e o seu comentário, o seu compartilhamento já são formas de contribuir de graça. E se você assistiu até o final, deixe um comentário escrito: a culpa sempre é do capitalismo. Ah, e assiste o último vídeo que eu postei, que é sobre Coreia do Norte, ficou muito maneiro. É nóis.